Olá, muito boa tarde, todos que já estão entrando na live. Hoje o nosso encontro é com o Dr. Hugo Maia. Nós vamos falar sobre os riscos e benefícios da terapia hormonal. O Dr. Hugo já está online aqui, vou convidá-lo para dividir tela comigo. Esperando ele aceitar o meu convite. Olá, sejam muito bem-vindos. Oi, Dr. Hugo. Tudo bem? Como é que vai? Tudo em paz. E o senhor, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui no Instagram da Clínica Osmar Coutinho. Expectativa imensa para essa live. Acho que nunca recebemos tantas perguntas, tantas interações. O público está bem ansioso por esse Assunto bate-papo. muito palpitante. É verdade. Embora, no seu caso, só daqui a muitos anos é que você vai se interessar realmente por ele. Pois é, tem um tempinho ainda. Mas as nossas pacientes queridas aqui da Clínica Osmar Coutinho, e com certeza as que estão aí também no perfil da Clínica HM, estão na super expectativa por esse bate-papo. E a gente já recebeu algumas perguntas muito legais, que eu já passei para o senhor, a gente já conversou um pouquinho antes. Mas eu já quero deixar estabelecido aqui que quem entrar nesse bate-papo ao longo da conversa aqui pode ficar à vontade para enviar também a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento, que a gente vai interagir aqui em tempo real com esse mestre que vai dar uma verdadeira aula para todos nós aqui hoje à tarde. Pode falar, doutor Hugo. Seja bem-vindo a mais essa conversa aqui. Eu quero agradecer o convite, da Clínica Professor Simar. É um momento difícil e triste, para mim, pessoalmente, que trabalhei com o professor Simar há mais de 40 e 50 anos, falar de um assunto no qual ele foi o pai. Talvez o pessoal mais jovem, você, ou talvez muitas pessoas que nos assistem, não sabiam o que era isso há 50 anos atrás. Não sabiam o que era as mulheres entrarem na menopausa, os homens também na andropausa, e sofrerem, se anularem como mulheres, vitimadas pelos sintomas horripilantes da queda dos hormônios, que é mesmo total desinteresse pela vida, pelo sexo, pelo marido, pela família, a depressão, as ondas de calor que as psiquiam, e silenciosamente, dentro dos seus organismos, as artérias iam se entupindo, os ossos se enfraquecendo, a pele perdendo colágeno, o cérebro perdendo neurônios, e tudo isso era uma triste realidade. E a primeira pessoa nesse país que levantou a questão foi esse brilhante médico nascido nessa cidade chamada Pojuca. E que eu me lembro ainda, seu aluno na faculdade, eu trabalhei com o professor Simar, desde a primeira faculdade de medicina, pesquisamos, publicamos mais de 130 trabalhos juntos. Eu me lembro do professor se revoltando e contra essa situação, lutando, não só para descobrir a causa desses sintomas, as melhores maneiras de tratar, desenvolver os hormônios, que hoje nós chamamos de hormônios bioidênticos, que são os mesmos hormônios que o ovário e que o testículo produziam, lutando contra tudo e contra todos, mas lutando não só para poder conhecer o desconhecido, que ninguém sabia nada naquele período. Ele era um homem que estava pela primeira vez vislumbrando aquelas modificações e tentando entendê-las, mas não só a dificuldade de descobrir essas coisas, mas também as dificuldades da ignorância, a resistência, os colegas que o acusavam, isso vai dar câncer, isso vai dar isso, vai dar aquilo. O teu chamar é um louco. Na verdade, eu aprendi muito com ele de que só os loucos é que sonham mudar o mundo, mas no final só eles é que conseguem. E, portanto, essas são minhas palavras iniciais. Eu não podia nunca fazer uma live na clínica Professor Simar, no qual hoje eu trabalho também nela, sou um dos seus médicos que vão continuar a obra desse brilhante professor, que me emocionou muito minha vida inteira pela sua inteligência e pela sua descoberta. Mas nós vamos falar hoje desse assunto importante, a reposição hormonal. É importante hoje deixar claro que nós somos uma das poucas espécies em que nós nascemos, crescemos, reproduzimos
envelhecemos e morremos. A maior parte dos animais reproduzem e depois morrem. Nós temos um longo período após a vida reprodutiva ter finalizado, ter deixado de existir, ter acabado. O ovário não produz mais óvulos, os hormônios são caindo. O que é que a natureza faz? Ela sinaliza que não há interesse em ter vivo um ser que não reproduz mais. Parece chocante. Não há interesse na natureza ter uma leoa velha ou qualquer animal velho. Os óvulos não prestam mais. O que acontece então? No momento em que os óvulos envelhecem, os hormônios começam a cair ao mesmo tempo, a testosterona e o estradiol. Isso sinaliza para o corpo que está na hora dela partir. O primeiro efeito que acontece quando caem os hormônios, estradiol e testosterona, e a testosterona cai antes do estradiol, é a perda de desejo sexual, perda de libido. Por que você vai querer reproduzir se você ter sexo, se você não tem células mais viáveis? Depois, você entra na depressão, você perde interesse pela vida. Mas isso é um preparo da natureza para a morte, aceitar a morte. E a depressão é uma das maneiras que nós usamos para aceitar a morte. Nós não aceitamos a morte. Mas a depressão, o depressivo aceita. O patologicamente depressivo. Mas isso é um mecanismo. Ao mesmo tempo também que a queda do hormônio vai mudando o organismo da mulher. Vai envelhecendo suas artérias, elas vão se entupindo, formando placas. Vai envelhecendo o seu coração. Não é só seu sentimento, não. Seu coração físico, sua bomba. Vai entupindo também as coronárias, vai diminuindo a força de contração. Os ossos começam a perder cálcio, ficam porosos, os ossos fortes de outrora são substituídos por ossos porosos. A pele, tão bonita no passado, tão rica em colágeno, tão bonita e tão brilhante, se torna uma pele com pouco colágeno, com pouca elasticidade. E assim progressivamente. As pessoas aceitavam isso como uma coisa natural. E muitas vezes se dizia, mas qual seria a grande desvantagem em repor os hormônios? E eu me lembro que meu professor, Elcimar, uma vez muito inteligente, ele sempre foi brilhante, ele disse, tem uma grande desvantagem você repor os hormônios. Você vai viver mais. Você vai ver todas as suas amigas morrerem. Porque a reposição hormonal vai frear esse processo. E vai frear esse processo porque esse processo de envelhecimento ele é deflagrado pela queda dos hormônios, estradiol e testosterona. E quando isso acontece, a primeira coisa que o organismo faz é aumentar a inflamação. Diz, puxa, o idoso tem mais inflamação. Tem mais inflamação. E essa inflamação é que predispõe para todas as doenças, desde as doenças cardíacas, as doenças neurológicas, o envelhecimento da pele, o envelhecimento do osso, a perda de massa óssea, a perda frequente de massa muscular. A inflamação é que causa tudo isso. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aumentando a nossa inflamação. E ao mesmo tempo que aumenta a nossa inflamação, nós vamos perdendo a nossa capacidade de manter-se saudável. Estamos nos inflamando, estamos nos destruindo. E esse processo é conduzido pelos hormônios. Acontece em todos os níveis. Não é só na sua aparência externa, que você está mais velha, a pele enrugada, os cabelos ficando brancos e caindo, né? Brancos como a branca de neve e o chão cobrindo o chão com aquela quantidade imensa de cabelos que caem. Não é só isso também, não. Quando você vai olhando em vários níveis de você, primeiro o nível externo, depois o nível
interno, os órgãos. Você vai ver depois as artérias se envelhecendo. Depois você vai descendo para a célula. Vai ver que o núcleo das células, e quando você olha o núcleo das células, especificadamente os cromossomas, onde está o nosso material genético, onde está a nossa informação genética, esses cromossomas é que regulam tudo. Regulam o que você é, o que eu sou, como eu interajo, como eu envelheço, que saúde eu tenho, que resistência eu tenho às doenças, às infecções, etc. E uma das coisas que esses cromossomas têm, a ponta dele, são os telômeros. Os telômeros são essa ponta dos cromossomas que regulam, né, quanto tempo você vive. Porque eles vão encurtando à medida que as células se dividem, e à medida que as células se dividem, os telômeros são cada vez menores. Até chegar a um ponto em que se diz atingir o limite crítico, a partir daí as células, os cromossomas se fusionam e as células morrem. É assim que morremos. Os telômeros são, portanto, muito importantes. O que é que nós vimos? Nós iniciamos esse estudo há uns 2 anos atrás. Eu estava numa reunião na Fagrone, em Barcelona, e nós tínhamos que desenvolver um teste genético. A primeira ideia que nos ocorreu foi, vamos fazer um teste que meça os telômeros, porque nós não tínhamos na medicina, até então, um teste que pudesse dizer esse tratamento vai ajudar ou não vai ajudar na longevidade, porque esperar, né, ver quanto tempo aquele tratamento vai prolongar a sua vida, você tinha que esperar 30, 40, 50 anos, não era viável. E, portanto, os telômeros é um marcador, porque se eles encurtam, você está envelhecendo mais rápido. E se você observa que eles não estão encurtando, estão permanecendo no mesmo tamanho, isso já é grande vantagem, ou quem sabe até aumentando um pouquinho mais, mas basicamente impedindo ficarem curtos para saber que você está vivendo mais. E sabe qual foi a nossa grande surpresa? Quando nós testamos, nós fizemos esse estudo aqui, enviamos o material para Barcelona, as nossas pacientes que estavam usando testosterona, por exemplo, quando as reposições que o professor Simar sempre definiu que fizesse, elas estavam usando testosterona, então nós estávamos usando testosterona junto com antioxidantes, como o miodezin, como a astaxantina, como o resveratrol, e esses outros antioxidantes que nós usamos juntos com a reposição hormonal, a gente começou a ver que os telômeros eram maiores. Eles não se encurtavam. A idade biológica dessas nossas pacientes utilizando esses hormônios era menor do que a idade cronológica. Ela tinha assim, em cronologia, que idade a senhora tem? 60 anos. Eu tirava uma amostra bucal, mandava para o laboratório, naquela época era feito, porque o teste estava desenvolvido, era feito em Barcelona, e vinha, olha, a senhora tem 65 anos, mas sua idade biológica é 55. Você já ganhou 10 anos. Esse teste foi utilizado, já está na Europa, né? Nós fico muito feliz que essa ideia nossa se transformou num teste viável. Aqui no Brasil, nós estamos implementando a clínica do professor também para isso, já que é uma clínica pioneira em reposição hormonal, e nós podemos dar subsídio para os nossos pacientes, dizendo não, nós vamos ter um teste para saber que aquela combinação de hormônio com aqueles antioxidantes, aquela testosterona, aquele estrógeno, que são administrados, eles vão ter um impacto positivo na sua vida, porque eles vão prolongar seus telômeros. Isso Doutor, aproveitando que o senhor estava falando aí sobre idade, teve um seguidor, Alexandre Portugal, que perguntou qual que é a idade ideal para que os procedimentos de retardo do envelhecimento hormonal possam ser adotados tanto para os homens quanto para as mulheres. Existe uma idade ideal para esse procedimento? A idade ideal é a idade ideal para começar. Ou seja, quando você começa a notar que seus hormônios estão caindo, você começa a notar os sintomas. Vamos ver, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher, o primeiro hormônio que cai, e é o que nós repomos também em primeiro lugar, é a testosterona. A testosterona é um hormônio que primeiro diminui a inflamação, por isso ele aumenta os telômeros. Ele é um hormônio que aumenta o bem-estar, ele aumenta a serotonina no cérebro, ele dá, né, aquele bem-estar, aquela disposição, né, é um hormônio que dá força para as pessoas, não só a força muscular, mas também a força intelectual, porque ele mantém o cérebro ativo. Ele é um hormônio que dá a massa muscular, que queima a gordura,
que permite, né, que a insulina funcione melhor e as pessoas não tenham aquele aumento de açúcar com o envelhecimento. É o primeiro hormônio que cai. E ele, obviamente, pode ser reposto, né? Isso, o professor Simar foi o pioneiro no mundo a repor testosterona. Eu me lembro, eu ainda era jovem, já fui jovem um dia, por incrível que pareça, eu ainda era jovem, uma vasta cabeleira, né? Um aspecto bem mais jovial do que eu tenho hoje, quando o professor começou a usar testosterona nas mulheres e nos homens. Um escândalo na época. Vão masculinizar as mulheres. Elas vão virar homens. E os homens vão morrer de câncer de próstata. Os alarmistas de plantão enchiam, né, a nossa paciência, por assim dizer, com essas afirmações sem nenhum fundamento científico. Ao contrário, a testosterona não masculinizou mulher nenhuma, ela se converte em estrógenos, pelo menos a testosterona natural. E, além disso, ela aumenta os telômeros, ela melhora o coração, a circulação, as artérias ficam mais jovens. E no homem, se sabe que a testosterona, pelo contrário, a baixa dela é que aumenta o risco de câncer de próstata. E não a testosterona. Na verdade, a testosterona de níveis altos, ela mantém a próstata mais saudável e disponible. Mas isso nós sabemos hoje. Em 1900, que nós estamos em 2021, imagine, na época do obscurantismo, na década de 60, 70, quando me formei na faculdade, na década de 70, esses conceitos eram mal digeridos. Eu, de vez em quando, fico até surpreso, e eu digo isso, né? Que de vez em quando eu encontro pessoas que vieram do passado, ressurgem, né? E dizem, não, essa pH vai causar câncer. Câncer você está falando. Câncer de mama. Essa questão do câncer, da terapia câncer. de reposição hormonal e o câncer principalmente câncer de mama, é uma pergunta que a gente recebe muito também. Se existe essa relação, se existe risco, né? Existem mais do que evidências, e eu não quero ser repetido, eu só falo toda hora do professor Simão, mas foi meu professor, meu herói na ciência. Aprendi muito com ele, convivi, tive o prazer de conviver com ele, publicar muitos trabalhos com ele. Por isso eu estou citando coisas que eu aprendi com ele. Quando o professor Simar começou a falar, ele dizia o seguinte, a reposição não causa câncer de mama. Imaginou na época? Ele é um louco. Isso não é ciência. A ciência prova o contrário, que nada. A pseudociência é que provava o contrário, e não a verdadeira ciência. Quando se começou a estudar inflamação, mecanismo de formação de câncer, e toda essa parte intrínseca da célula, a gente viu um cenário completamente diferente. A mama, a mulher tem câncer de mama na época que ela tem os hormônios baixos. E quanto mais baixo, maior o risco. Aí você pergunta, o estrógeno provoca câncer? Não. Quando dá no início da menopausa, isso é o estudo WHI, com estrogênio conjugados, a mulher usou no início da menopausa o estrogênio conjugado, que nem é o melhor de todos, ela reduziu a incidência de câncer. 30%. Tomar estrógeno no início da menopausa reduzia o câncer. Isso era na época, meu filho, quando saiu alguns anos atrás, eu ria e dizia, tá vendo? Nós estávamos certos. Eu digo, o professor estava certo. Não causa. E como vamos ver o outro, a testosterona é o grande defensor da mama. O homem não tem câncer de mama porque tem testosterona. E a mulher, o que acontece a mulher se você tirar a testosterona dela? Aumenta o risco de câncer de mama. E não só de mama, de ovário, de intestino, de pâncreas. Assim, mas como é que você sabe isso? Tirando o quê? Como é que você prova isso? A natureza, sempre a natureza nos deu um excelente exemplo. Você perguntar a um mastologista e perguntar o que é o BRCA? Diz, é aquele jeito que quando sofre mutação, você tem um câncer de mama muito cedo, né? Um genético. Aí você pergunta, mas o que é que o BRCA faz na natureza? Né? Qual é a função dele? É uma proteína. O que é que ela faz? Você sabe o que é que ela faz? Sim. Ela
aumenta a atividade do receptor androgênico. Ela é um coativador do receptor estrogênico. Quando ela se acopla ao receptor estrogênico, bumba! É aquele joguinho que você tem, que você fica ganhando aqueles prêmiozinhos e o seu bonequinho fica cada vez mais energizado. Ele faz exatamente isso. Ele se liga ao receptor e o receptor fica mais energizado. Fantástico! Então a testosterona age melhor quando o BRCA está normal. Se o BRCA estiver anormal, for sofrer uma mutação, ele não vai servir para nada. Ele perdeu sua função do coativador. E o que acontece? Bimba! A mulher tem câncer cedo, porque a testosterona não está protegendo a mama dela. E não é só o câncer de mama, ovário, pâncreas e intestino. Então, se ela tiver um receptor androgênico, que é um receptor muito longo, que é um receptor que funciona menos, e se ela tiver o BRCA mutação, o risco de câncer de mama dela vai astronômico. Tem um receptor mais longo da testosterona, que é um receptor que funciona menos e menos atividade androgênica, se ela tiver. Quantas mulheres e mulheres são vítimas de câncer de mama? Elas são operadas, são tratadas, sofrem vários e outros tratamentos. Você perguntaria, se eu der testosterona para uma mulher que teve câncer de mama, o que vai acontecer? Professor Simar já viu isso há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. Quase matam ele. O que é que hoje a ciência nos diz? As meta-análises, os estudos randomizados, a medicina baseada em evidência, as evidências científicas mesmo, sólida. As mulheres que tiveram câncer de mama, isso aí há uns 2, 3 anos atrás, na revista Maturitas, que é a revista da European Society of Menopause. O que acontece com elas? O que você acha? Eu perguntaria, o que você acha? Você teve uma mulher com câncer de mama, está miserável, sem libido, perdendo massa óssea, massa muscular, perdendo a sua dignidade de mulher, e você diz para ela, se eu der testosterona, como o professor ousou fazer 20, 30 anos atrás, o que vai acontecer com ela? No dia seguinte, ou um mês depois, ou um ano depois, ela está cheia de metástases, morrendo? Não, senhores, nada disso aconteceu. E os estudos, não só a experiência da clínica aqui, da clínica professor Simar Coutinho, mas não só a experiência da clínica, mas também a experiência mundial publicada, inúmeros trabalhos mostraram que essas mulheres tinham menos recorrência de câncer de mama, viviam melhor e mais. E por que nós não fazemos isso? Aí eu vou citar um grande judeu, físico, talvez você ouviu falar, Albert. O nosso querido Albert Einstein. Um homem inteligentíssimo, pai da relatividade, ele disse uma frase que explica tudo. É mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. Você conhecia essa frase? É uma grande verdade. É uma grande verdade. Você paga um preço por ser pioneiro. Você paga um preço por avançar o conhecimento. Você paga um preço por pensar além da caixa. Né? Beyond the box. Além da caixa. E esse preço é o preço que todas as pessoas de uma inteligência aguçada, seja em qualquer ramo que seja, inclusive na própria medicina, pagam. O preço que o pessoal pagou durante muitos anos, quando afirmava que o câncer de mama poderia ser tratado e as pacientes tratadas poderiam utilizar reposição hormonal, podiam utilizar testosterona, e ele mostrou e começou a fazer isso contra tudo e contra todos, porque era um homem ali do seu tempo. O que é que ele viu que os outros não viram? É uma boa pergunta. Pois é, doutor. Os comentários das pessoas... Além dos olhos, você tem que ter um cérebro privilegiado.
Os comentários aqui estão evidenciando como o seu conteúdo é rico. Inclusive, teve uma seguidora que fez um comentário que eu acho muito pertinente e gostaria de compartilhar com o senhor. Ela disse que o senhor é um discípulo que o doutor Elcimar sempre confiou em continuar o seu trabalho. E aí a sua fala agora corrobora como o senhor acredita no trabalho do doutor Elcimar, como o senhor, de fato, é um excelente representante para continuar com esse legado. É muito emocionante, muito impactante te ouvir falar sobre esse trabalho do doutor Elcimar, sobre as ideias que ele teve, defendendo com tanto afinco e com muita propriedade científica também, né? A gente vê que o senhor é um excelente profissional, muito bem preparado para passar essas informações aqui para a gente. Então, é o tipo de live que deveria ser disseminada aí para muita gente conhecer, quebrar paradigmas, quebrar preconceitos, ideias atrasadas que já foram desmistificadas, né, com estudos, com base científica. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua aula. E chegaram várias perguntas aqui enquanto a gente estava conversando, inclusive sobre menopausa, é o que a gente mais tem aqui. E eu vou te fazer uma agora que a gente tinha recebido de uma seguidora, que é a seguinte. Ela disse que tem 55 anos e fez esterectomia por conta de espessamento do endométrio. Ela está perguntando se ela pode fazer reposição hormonal, quais são as indicações para uma paciente com as características que ela tem. É uma pergunta porque reflete uma coisa comum. Ela teve espessamento, né? Tirou o útero, o espessamento seria causado por um processo benigno, hiperplasia, um pólipo, ou por um processo maligno, nós não sabemos, mas desde que ela esteja curada do processo. E, obviamente, se for benigno, a simples esterectomia, ou também nem precisa de esterectomia, muitas vezes nós fazemos uma ablação, tiramos o endométrio com ressectoscópio, uma cirurgia rotineira que ele faz frequentemente, está resolvido o problema. Ela pode usar a reposição hormonal, sim. Qual a reposição? Depende do sintoma. Se por acaso ela tem se ela fez esterectomia, ela não precisa usar nenhuma progesterona para inibir o endométrio. Que, aliás, é uma coisa que nós sempre nunca defendemos a progesterona clássica. O professor Elcimar sempre foi contra ela. A mulher ainda está grávida na menopausa. Usamos outros inibidores, como a gestrinona, etc., caso ela tenha útero. Se ela não tem útero, é tudo mais fácil. Ela vai repor o quê? Se ela tem ondas de calor, ela repõe estradiol. É importante. Mas também se ela tiver perda de massa muscular, se ela tiver perda de libido, ela estiver perdendo, ela está se cansando, tem fadiga, tem que repor testosterona. Se ela não tem mais massa onda de calor, mas tem uma diminuição da massa muscular, da libido, do bem-estar, tem uma diminuição da massa do músculo e do osso, a pele também, não repomos para ela a testosterona. Então, a depender do quadro clínico, do que nós queremos, nós podemos repor o estradiol, podemos repor a testosterona. Sempre, sempre repondo os hormônios bioidênticos dela. Que hoje, durante anos, porque as pessoas esquecem, mas eu já tenho 42 anos de formado em medicina. Sabia muita coisa, né? Começando a estar naquela fase. Você fica nostálgico, se lembrando do meu tempo, etc, etc. A televisão era preta e branca, só tinha TV tudo. Mas o que eu estou dizendo é de que as pessoas esquecem que durante anos, isso eu dou um testemunho de vida, durante anos, as sociedades brasileiras de ginecologia, de menopausa, todas muito, digamos, influenciadas pelas grandes indústrias farmacêuticas, propunham as reposições com hormônios que não eram os hormônios naturais bioidênticos, estrogênios conjugados, estrogênios extraídos da égua, da urina de água grávida, né? O Premarin, que era o Pregnant Mares, ou seja, Pregnant Mare, de égua grávida, que era uma mistura de vários estrógenos diferentes e que eram dados. Ora, vocês acham que isso hoje todo mundo vai para o bioidêntico. Mas eu perguntaria para a plateia que me assiste, ou aqui presencialmente, ou quem sabe até em outros lugares do Brasil, professores de ginecologia. Eu diria, há 20 anos atrás, todo mundo só usava estrogênios conjugados. Todo mundo usava estrogênios sintéticos ou semissintéticos. Todo mundo usava. Menos, não vou dizer quem é, na Bahia, com seus implantes, com suas outras formas de obsessão,
ele defendia os hormônios naturais. Não, a mulher faz estrógeno, a mulher faz estradiol, a mulher faz testosterona. Tem que repor esses hormônios. E não os hormônios que vinham da indústria. Tinha que ser os hormônios que ela faz. Na época, filho, minha querida, você não sabe a resistência que foi. Ele é um louco visionário, que ele está no interesse. O poder que tinha as grandes corporações farmacêuticas em impor, através das sociedades, aquela lavagem cerebral. Graças a Deus eu fiquei imune a elas. Mas eu fiquei imune a elas porque tive a grande sorte de conviver com o professor Alcimar e aprender com ele. Nem todo mundo teve esse privilégio. Eu me sinto uma pessoa privilegiada por causa disso. E durante muitos anos, você acha que o professor Alcimar foi reconhecido e aplaudido? Não, filho. Ele era esquecido, cortavam ele. Ele fala diferente. Ele fala diferente do sistema. Ele emprega os hormônios naturais. Hoje o pessoal chama o hormônio natural de hormônio bioidêntico. Já falando de tal, uso dos bioidênticos. Quem primeiro usou o hormônio bioidêntico no Brasil foi, e talvez no mundo, foi o professor Alcimar. E ele nem chamava nem de hormônios bioidênticos. Esse termo não existia, mas o conceito era exatamente esse. Ele chamava os hormônios naturais. E ele experimentou uma experiência, sedimentou usando esses hormônios. E os resultados que nós tínhamos aqui na Bahia conflitavam com os resultados que se obtinham em outros lugares, utilizando os hormônios sempre sintéticos, industrializados, que não eram feitos no ovário da mulher, nem no testículo do homem. Nós não tínhamos aqueles riscos que eles apregoavam. Nós não tínhamos aqueles riscos de trombose, aqueles riscos de provocar aquelas alterações, até mesmo de cânceres. Nós não víamos isso. Por quê? Aproveitando essa sua fala, doutor, tem uma pergunta que talvez possa se encaixar. Uma seguidora perguntou se a reposição hormonal injetável é recomendável. Não é recomendável, por uma simples questão que os hormônios bioidênticos naturais são metabolizados muito rapidamente. Então, se você der uma injeção e você 24 horas depois não tem mais nada. Você teria que dar sucessivas injeções e não é prático. Isso é uma das coisas que nós aprendemos. O desenvolvimento de métodos para o uso não oral dos hormônios, seja na forma de implantes celulares, que foi o professor que desenvolveu, seja na forma de gels de alta absorção, e durante muitos anos eu trabalhei com o Petravan, da Fagron, que veio também revolucionar. Foram duas vertentes na reposição que se encontraram e que se complementam. Todas não se fala em injeção, nem você usar hormônios que sejam alterados quimicamente para que fiquem muito tempo no organismo, para que sejam metabolizados diferentes. Esses hormônios, hoje, eu vou prestar uma homenagem ao meu professor e vou dizer o que ele sempre disse com muita coragem. Não devem ser usados. Nós temos que usar os hormônios que nós fazemos. E em várias aulas que eu vi o professor falar, os exemplos, a maneira simples como ele explicava, ele dizia só aqueles hormônios que as enzimas, nossas enzimas estão acostumadas a metabolizar, são os hormônios que o corpo da mulher conheceu desde o nascimento e que agora está faltando. Está faltando a testosterona, está faltando o estradiol. E, consequentemente, esses hormônios teriam que ser repostos. Qual o problema de todos eles? É que nenhum desses hormônios são ativos de uma maneira reproduzível por via oral. Você der testosterona por via oral, é metabolizado e destruído. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que dar este hormônio de uma maneira, modificar a química dele. Botar um radical metil, um radical alquila na molécula, de maneira a ela resistir ao suco gástrico e ser absorvido pelo estômago. Eu queria dizer uma analogia interessante. Eu não gosto de hormônio que entre pela boca.
Na natureza, e cada vez que ele fica mais velho, ele procura ser mais sábio e ouvir a natureza. Eu nunca vi um bicho nascer com ovário no estômago. Você já viu? Não, aquele ali interessante, aquele animal, ele tem um ovário dentro do estômago. Ou aquele outro ali tem um testículo dentro do estômago. Eu nunca ouvi falar isso. Então, por quê? Porque o estômago destrói esses hormônios. E, portanto, eles deixam de serem ativos. Ah, mas nós somos inteligentes, o que vamos fazer? Não, vamos mudar a fórmula do hormônio de maneira a tornar ele resistente à ação do suco gástrico e à digestão e permitir que ele absorva pela boca. É tão prático tomar um comprimido. Nunca pensando dessa maneira. Se vamos ater ao hormônio natural, ao hormônio bioidêntico, nós temos que administrar uma via não oral. O professor Simar desenvolveu os implantes. Nós trabalhamos muito com a via vaginal, com o gel de alta absorção. São vias diferentes, mas que levam para a mesma coisa. All the ways lead to Rome. Todos os caminhos levam a Roma. E o que importa, Roma é a cidade eterna. É o que nós queremos, não é verdade? Uma vida eterna. E esses hormônios, portanto, têm que ser administrados por essa via. Na clínica, hoje nós vemos todas as opções de tratamento e de administração. Todas elas. Temos experiência com todas elas. Ajudamos a desenvolver algumas delas. Né? Acumulamos nesses anos de convivência, e eu aprendi muito com o professor Simar, acumulamos uma grande capacidade de saber indicar corretamente a reposição com o hormônio bioidêntico. Hoje eu chamo bioidêntico. Né? Chamava natural. Ninguém sabia o nome. Quando você inventa uma coisa antes de todo mundo, filho, você não sabe nem o nome que vai dar para ela. A criança vai nascer, quando vai crescer, eu não sei. Né? Eu não sei se vai chamar isso, aquilo, outro. Depende. Quando nasce, vamos dar tal nome. Quando cresce, vamos dar outro nome. Ou seja, são nomes diferentes. Né? Quando uma coisa é nova, um conceito é novo, né? É muito importante. E nós que trabalhamos na reposição hormonal, na clínica, na clínica do professor, com o qual hoje eu trabalho, principalmente em São Paulo, nós temos que desenvolver, manter e levar adiante o trabalho que ele começou. Diga a você que não é fácil, porque você conseguir manter e desenvolver um trabalho que o professor Simar fez, né? O cara dizia, ninguém consegue imitar um Rembrandt, porque para pintar um Rembrandt, você tem que ser um Rembrandt. E ele dizia, mas é muito difícil, mas a gente vai tentar, porque é possível manter isso. Mas a minha filosofia da clínica, na reposição hormonal, é melhorar a qualidade da vida das mulheres, é prevenir as doenças, é impedir o envelhecimento das artérias, o envelhecimento do cérebro, o envelhecimento do coração, da pele, utilizando preferencialmente os hormônios que ela fez. Hoje também nós fazemos uma coisa mais digamos, expandimos um pouco mais. Hoje nós utilizamos também outros antioxidantes junto com os hormônios. Com uma grande orquestra, você bota algum outro instrumento do lado para melhorar, afinar o tune, né, da música. É isso que nós fazemos. Então, hoje a gente faz uma reposição na clínica, utilizando os hormônios bioidênticos, várias vias não orais, implantes, gel, o que for, né, são todas que nós sabemos ver, para cada paciente a melhor via que deve utilizar, e vamos também, ao mesmo tempo, iniciar o conceito integrativo de nós associarmos a esses hormônios, né, esses antioxidantes. Eu comecei a trabalhar com isso há muitos anos atrás. E era uma coisa que eu sempre ficava muito feliz em dizer ao professor, olha aqui, ó, seus hormônios estão agindo cada dia melhor, nós estamos melhorando, fazendo combinações. Eu sinto muito, e me dá uma tristeza muito grande, realmente, até se emociona um pouco, da falta que faz, né, o professor, o seu brilhantismo, né, e as ideias que ele tinha. Né?
Eu vou ficar dizendo uma coisa para vocês que o professor, aos 90 anos de idade, tinha um cérebro perfeito, inteligente, perspicaz, enxergava tudo. Era uma delícia conversar com ele. Aprendemos muito e vamos sentir muitas suas faltas. Mas seu trabalho não pode deixar, né? Temos que continuar andando sozinhos agora, mas pelo menos levando... Mas para isso ele preparou discípulos tão capazes quanto o senhor, doutor. Mas a gente vai levando a experiência, né, de 40. Sim. O professor Simar tem mais de 300 trabalhos publicados. 320. Desses, 130 é comigo. Olha só. Não, eu chefiei um centro de pesquisa CEPAD durante anos, publicamos muitos trabalhos juntos. Muitos. Eu convivi muito com o professor Simar na época em que ele fazia pesquisa. O professor Simar começou a trabalhar em reposição hormonal. Vou lhe explicar a história. Você sabe que você não era nascida. Digamos, 81, por aí, 79, 81. Na maternidade primária, o professor atendia gratuitamente. Sabia disso? Perto da sua sala, ali na maternidade brasileira, milhares, centenas de mulheres, carentes, muitas delas, que iam à procura dele porque estavam sentindo os sintomas da falta de menopausa. Elas estavam sem libido, elas estavam perdendo massa muscular, elas estavam perdendo a alegria de viver, elas estavam ganhando gorduras, elas estavam se desfigurando. E ninguém fazia nada por elas. Isso é natural, filha. Isso faz parte do envelhecimento. Aceite, não tem nada a fazer. Eu digo essa história porque me emociona. Quando você muda o paradigma. Porque é muito fácil hoje eu repor hormônio. Hoje é muito fácil todo mundo repor. Porque nós aprendemos o caminho. Mas não era fácil há 40 anos atrás, não. Você sabia nada. Você tinha todo o establishment, the medical establishment, todo o estabelecimento médico contra você. E foi na maternidade primária de Elvira, naquela sala lá no terceiro andar, que ainda era novinho, que o professor Elcimar começou a tratar as pacientes com os implantes hormonais. Sabia disso? Sabia disso? Os implantes de estradiol, os implantes de testosterona, os implantes... Travou aqui. Implantes de testosterona. Então, foi naquela época que ele começou a fazer isso. Foi naquela época que o sonho começou. Foi naquela época que nós começamos a ver as pacientes que estavam sem libido, sem alegria de viver, perdendo massa muscular, óssea, perdendo tudo, se transformarem e chegar a dizer, puxa, professor, eu agora sou outra pessoa, eu nasci de novo. É um milagre. E isso dava forças a nós que trabalhávamos com ele naquela época, muitos e muitos anos atrás, há 40 anos atrás, nos dava força para continuar no trabalho. Não adiantava que a sociedade Febrasgo, as sociedades médicas, metessem a pancada do professor. Mas nós sabíamos que nós estávamos no caminho certo. Porque nós víamos os resultados. E aquilo era uma verdade. Era uma coisa que nós víamos de todos. Foi uma história muito bonita da reposição. Porque hoje o que nós utilizamos, o estradiol e a testosterona, para todas vocês, nasceu naquela época. Hoje, você vai na clínica, vem na clínica do professor, nós temos um menu de opções, a depender do que você esteja sentindo, se o problema é naquela área ou naquela outra área. Nós temos como lidar isso, nós temos como monitorizar o seu tratamento, nós temos até como ver a parte genética dos telômeros e dá toda uma segurança. Isso é uma grande obra. Isso é fruto de uma vida, de um trabalho pioneiro.
E a clínica Professor Simar foi pioneira nesse aspecto. São mais de 40 ou 50 anos de experiência e de milhares de pacientes, centenas que foram tratadas no Brasil todo, e que se não fosse por isso, hoje é muito fácil. Hoje ainda tem resistências, mas há 40 anos atrás, as mulheres eram condenadas a passarem uma vida miserável, com onda de calor, com baixo de libido, com baixo de autoestima, com problemas cardíacos, ósseos, musculares. Porque nós, médicos, éramos cegos e não repunhamos os hormônios corretamente. Precisou do exemplo desse grande baiano que modificou a medicina brasileira. Por mais inveja que os paulistas possam ter, eles não foram os primeiros. Eles não foram os primeiros. A gente percebe como isso é verdade pelos eles não comentários. Foram os primeiros. O primeiro foi o baiano. As pacientes sempre têm depoimentos que só ratificam isso que o senhor está falando. Teve paciente, inclusive, aqui que falou que vem de outro país para colocar o implante dela anualmente, que não vive sem. Então, realmente, são depoimentos que só reforçam isso, né? Que foi um trabalho que mudou realmente a relação da mulher com a qualidade de vida, com a saúde dela. Tem uma pergunta aqui, doutor Hugo, da seguidora Juliane Jardim. Ela está perguntando se existe alguma medicação que interage com os implantes, que provoca alguma alteração ou compromete o funcionamento correto dos implantes, como o anticoagulante, por exemplo. Existe esse tipo de medicação que possa comprometer a funcionalidade do implante? Não, eu diria de uma maneira geral. Existem medicações que interagem com o funcionamento dos ovários e com o funcionamento dos hormônios ovarianos. Os hormônios são produzidos nas glândulas, mas vamos supor que nós estamos repondo ele através do implante ou do que for. Eles são metabolizados no seu organismo. Né? Para agir, eles têm que interagir com receptores, eles têm que ser transformados no fígado para serem excretados. É uma via muito complexa. E essa via pode ser afetada por muitas coisas. Anticoagulantes, anti-inflamatórios, antibióticos. Podem alterar álcool, podem alterar enzimas que são ligadas à metabolização dos hormônios. Então, a pergunta é mais geral. A pergunta é excelente e é mais geral. Sim, claro, existem medicamentos que podem afetar com a ação dos hormônios, sejam eles administrados através dos implantes, sejam eles administrados, ou seja, ele produzindo as suas próprias gônadas. Sim, é verdade. Porque os hormônios são metabolizados. Eles agem nos receptores, eles são metabolizados. E, obviamente, esse metabolismo que os hormônios sofrem no organismo podem ser afetados, né, por outras substâncias. Né? Por exemplo, você toma um anticoagulante, você não só afeta a inflamação, mas você, por exemplo, altera o padrão de sangramento, você está usando um estrógeno, você começa a sangrar muito mais. Se você, por exemplo, fuma o cigarro, a nicotina, aumenta a metabolização dos estrógenos, você precisa dar doses maiores, e assim por diante. Então, existem, o álcool, por exemplo, né, ele estimula a enzima álcool-desidrogenase no fígado, que permite que o álcool seja metabolizado, mas ao metabolizar o álcool, ele metaboliza também os esteroides, porque os esteroides é derivado do quê? Do colesterol, que é um álcool. É um esterol. Eu aprendi isso em química. Eu tive um grande professor de química. Você quer não? Vocês vão adivinhar. Mas eu aprendi quando estudei bioquímica, esse grande mestre, sobre a química dos hormônios, para entender como é que eles agem. Ótimo. A gente está nos minutos finais da live. Eu acho que dá tempo de responder mais uma pergunta. Mas para quem perguntou se a live vai ficar salva, sim, ela fica salva. Todas as lives que nós fizemos até agora aqui no Instagram estão salvas no YouTube da Clínica Osmar Coutinho. Então, se você perdeu o início dessa ou quer conferir também outros assuntos que a gente já conversou por aqui, basta acessar o canal lá do YouTube. Doutor Hugo, última pergunta. Existem indicações para terapia de reposição hormonal em mulheres jovens, como, por exemplo, para adiamento da menarca? Você falou adiamento da menarca, não seria uma reposição, são tratamentos hormonais. Reposição hormonal subentende-se que você está repondo o que está faltando, não é verdade?
E na menarca você está querendo suprimir o que está surgindo, né? Mas, de qualquer modo, sim, existem, os hormônios podem ser administrados em várias épocas da vida da mulher, a depender do que nós estamos procurando. Mas reposição significa repor, né? Está faltando. Ah, ela tem 20 anos de idade, 25 anos, mas está com pouca testosterona, ela tá tendo, por exemplo, gordura infiltrando estrias, está tendo outros problemas que são consequentes da baixa testosterona, baixa de libido, baixa motivação, etc. Mas ela tem só 20 anos, mas ela tem um problema que ela tem uma deficiência de testosterona, nós temos que repor. A sua pergunta vai me causar uma coisa importante, que eu digo sempre, e eu também aprendi com o meu grande mestre, que não se faz diagnóstico com níveis de hormônios. Porque os receptores variam muito, eles variam de pessoa a pessoa. Não é o nível de hormônio que lhe diz se você precisa repor, não repor, é o sintoma, é a clínica. Então, eu tenho uma testosterona de 20 nanogramas por decilitro. Ainda está naquela chamada faixa normal, que vai até 18 a 17, o que seja. Eu raciocino brilhantemente que ela não precisa fazer nada. Mas ela tem sintomas. Sim. Ela tem sintomas por quê? Porque aquela quantidade de testosterona já não ativa seu receptor, que é uma molécula proteica, através do qual o hormônio age da mesma maneira. Uma outra mulher com aquela mesma quantidade, tiver um receptor mais ativo, ela está ótima. Então, a reposição hormonal é uma decisão clínica. Clínica. Em que nós temos que ser clínicos, nós temos que entender clínica, nós temos que repor de acordo com a clínica. As dosagens hormonais nos guiam, né? Eu uso ela para demonstrar que esse esteroide, essa testosterona, esse estradiol, está entrando no organismo, está entrando numa quantidade boa, está atingindo um nível sanguíneo estável, está sendo pulsátil. Em suma, eu uso ele para entender a farmacodinâmica. Mas o diagnóstico é clínico. Eu sempre peço porque tem um nível de base, mas, obviamente, o diagnóstico não é feito pelo nível, mas pela clínica. Sintomas. E ele chama a atenção que as mulheres, que existem sintomas evidentes iniciais da queda do hormônio. Você perdeu a motivação pela vida, perdeu a motivação sexual, você começa a perder massa muscular, começa a ganhar massa gordurosa, começa a notar que a pele está ficando mais fina, que o cabelo está ficando mais fina, que se você medir a sua capacidade de trabalho, de raciocínio, está diminuindo, a sua memória está falhando. É hora para parar. It's time to start. É hora de começar. É nessa hora que você deve procurar um especialista e dizer, doutor, eu estou sentindo tudo isso. O que a pessoa pode fazer por mim? O que nós dispomos hoje para fazer por você? E você hoje é uma mulher diferente do que foi a sua mãe há 40 anos atrás, porque ela não tinha esse acesso. Ela tinha que viver com isso. Porque eu vi essa experiência. Eu vi as mulheres que iam carregando, iam para a Climério Oliveira, eu era novinho, recém-formado. Eu vi as mulheres que chegavam lá, né, com todos esses sintomas e tudo isso, ninguém fazia nada por elas, ninguém dava testosterona, e se desse, você era maluco, e se tivesse, não sabia nem o que dar, que testosterona vai dar? Qual é que ia dar? Uma sintética? Que tinha vários efeitos que não era o que você esperava? Não. Você tinha que dar o natural. Só existia um homem no mundo que fazia isso. E ele estava bem de frente de mim na maternidade Climério de Oliveira, e eu lá aprendendo, vendo o milagre acontecer, a transformação das pessoas. Essas coisas têm que ser ditas, porque nós, médicos, e nós, brasileiros, nós baianos, temos que ter orgulho das pessoas que levaram o conhecimento adiante. Os homens que mudaram o mundo, que chegaram além. E uma das coisas que eu acho importante na minha vida, eu sou muito feliz, é eu ter convivido com uma pessoa brilhante, como o professor Simar. Lamento, para mim, é uma tristeza muito grande perdê-lo tão precocemente. O doutor Simar morreu jovem, aos 90 anos de idade. Digo jovem porque seu cérebro era perfeito. Eu conversei com ele alguns meses antes de todo esse tudo começar, e o professor Simar ainda era brilhante, ainda
pensava, raciocinava, tinha um entusiasmo. Eu nunca pensei que ele fosse morrer. Eu imaginei que um homem com aquele cérebro teria que ser eterno. Mas nós não somos eternos. Ninguém é eterno. A biologia não é eterna. E nós nos eternizamos principalmente através das nossas obras. E para finalizar esse chat, esse live, essa foi uma das obras do professor. Por isso que eu fiquei muito feliz em falar desse assunto. Essa foi uma das obras dele. Pode ser que as pessoas nem se lembrem, pode ser que as pessoas hoje nem saibam o que foi o começo da reposição hormonal. O que era 40 e 50 anos atrás. E nós temos que pagar um tributo, pay a tribute, né? Dar uma contribuição e uma homenagem a esse homem brilhante que abriu esse terreno para nós. Se não tivesse sido ele, talvez alguma outra pessoa teria feito isso, mas como estaríamos hoje? Então, hoje que nós temos aqui os implantes, os gelos, os hormônios, tudo, nós temos a percepção, nós temos a experiência em tratar isso, nós temos que prestar esse ano, nós temos que prestar, e isso eu estou prestando através da própria clínica do professor Asimar, que ele criou, ao seu criador, ao seu fundador, uma grande homenagem, porque eu estou dizendo aqui que nada disso teria acontecido se não fosse por ele. E o professor teve a grande vantagem de começar isso há muitos anos atrás, e eu estou dizendo não porque eu li, ou porque eu ouvi falar. Eu vivi a história, porque eu comecei muito cedo. Quando eu comecei a trabalhar com o Sr. Simar em pesquisa, e publicarmos juntos, foi em 1972. Você não era nem nascida. Eu estava no primeiro ano de faculdade de medicina. Quando eu fui ter a bioquímica, aula de bioquímica, e ele deu as primeiras aulas, bioquímica era assunto chato. Professores chatos, que enchiam de fórmulas que eles decoravam, mas que não tinham sentido clínico palpável. De repente, vem aquele professor, um homem já conhecido naquela época, controverso, para dar uma aula sobre bioquímica de esteroides. E todos nós, estudantes de medicina naquela época, ficávamos mesmerizados por aquele professor, né, que transformava a bioquímica de uma coisa chata em uma coisa brilhante. Ele conseguiu transformar as aulas de bioquímica de esteroides, de vez de assuntos chatos e monótonos, em assuntos clínicos vibrantes. E eu disse, vou trabalhar com ele e vou seguir minha vida nessa direção. E meu pai também era muito amigo do professor Simar, foi muito fácil me aproximar dele. Ele já me conhecia desde que eu era... Doutor Hugo, só para te avisar, daqui a 1 minuto o Instagram vai cortar a nossa transmissão. Então, eu já vou aproveitar para me despedir aqui do público, agradecer pela participação de todo mundo. Daqui a 1 minuto vai cortar a transmissão. Então, se eu tiver uma consideração final, pode ficar à vontade. O mundo tem que dizer uma coisa só para o professor Simar. Thank you. Obrigado. Merci beaucoup. Graças por tudo que o senhor fez e trouxe. Porque hoje nós estamos continuando um trabalho que o senhor começou heroicamente. É muito mais fácil. Quando um homem abre o caminho, é muito mais fácil seguir. A reposição hormonal é uma realidade para as mulheres. E ela é uma coisa que vai beneficiar milhares de mulheres no Brasil. Isso tudo hoje existe graças à visão, à coragem, à determinação e o espírito de entrepreneur desse grande professor que eu sempre admirei e que hoje é um ícone, está no panteão dos grandes médicos da humanidade. Muito obrigado também pelo convite. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau, tchau.